Eu quero chamar aqui um pastor que eu passei a amar de sexta-feira para cá. Chega aqui, pastor Felipe. Eu estou me corrigindo, porque eu estava chamando ele de Felipe. Felipe. Pastor Felipe é um amado. E eu falo que quando a gente tem o DNA do reino, é fácil reconhecer, né? Fácil. E para ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar de Campina Grande do Sul. E de sexta-feira para cá eu já passei a amar uma outra cidade por conta de uma igreja que tem alguém como você, como pastor. Isso é maravilhoso, né? E eu falo que o reino é feito disso. E Deus me revisitou uma visão que Ele me deu há um tempo atrás, numa conferência, lá perto de você, onde nós estávamos adorando o céu, estávamos lado a lado, do jeitinho que nós estamos aqui agora. E eu entendo, pastores e igrejas precisam estar lado a lado, sem brecha, servindo ao corpo do Senhor. Então isso aqui é uma fotografia profética, porque é isso que o Senhor deseja de nós. E eu quero aqui, falando tudo isso, entregar a palavra para o pastor Felipe, que vai trazer a revelação do Pai para as nossas vidas nessa noite. Então vamos, eu não faço isso normalmente, aliás, eu não faço isso, mas hoje eu quero fazer. Nós podemos receber o pastor Felipe aplaudindo ao Senhor Jesus, adorando ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória a Ele. Mas que bom que você está aqui. O que faz depois de uma introdução dessa? Como é que prega? Gente, que alegria, que alegria. Eu já estou com vocês desde sexta, parece que já faz 2 semanas que eu estou aqui. A gente tem falado isso. Por onde eu passo, eu falo que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu amo fazer amigos. Porque, ao contrário do que possa parecer, quando você me vê aqui pregando e falando, com alguma desenvoltura por causa desses anos de ministério, eu não sou muito expansivo quando eu não conheço as pessoas. Então eu amo fazer amizade. Eu falo que eu tenho minhas relações públicas. É minha esposa, minha filha, que são as exibidas da casa lá. Minha esposa, ela é daquela que fala com qualquer um, sai correndo na rua, para a gente. Eu sou mais tímido. E por isso eu amo fazer amizades. Por isso eu amo ter amigos de verdade. E é uma honra, pastor. Pastores, né? É uma honra. Só de sexta para cá, o Zé já colou meu óculos não sei quantas vezes que quebrou essa semana. Então, se isso não é amizade, eu não sei o que é. Mas, gente, que honra. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu mando um abraço lá de Campina Grande do Sul, uma cidade que eu também não conhecia antes de ir para lá. Eu sou de Curitiba, sou nascido de Curitiba. Campina é uma cidade na região metropolitana, mas Deus tem feito grandes coisas em Campina Grande do Sul. Devagarinho, Campina Grande do Sul está entrando no mapa. Eu nem contei para vocês, mas 2 anos atrás, o neto do Billy Graham foi fazer uma conferência em Curitiba, e uma conferência gigantesca, né? Imagina, o neto do Billy Graham, mobilizaram bastante gente, era a Gabriela Rocha fazendo louvor, era o Theo Rubia também, enfim, aqueles eventos enormes de evangelismo, né? Nos padrões do vô dele. E aconteceu que deu problema no calendário esportivo lá de Curitiba, a CBF acabou mudando um jogo, e a Arena da Baixada, que era onde ia ser o evento, não pôde ser utilizada. E aonde que o neto do Billy Graham foi parar? Em Campina Grande do Sul, cara. Você acredita nisso? Aí eu fiquei pensando, eu falei, imagina o Billy Graham falando, meu neto, um dia você vai para Campina Grande do Sul, lá no Paraná. Nem ele imaginava que aquele lugar existia, mas lá nós temos uma arena de rodeio, que é a maior arena de rodeio coberta da América Latina, então cabem 40, 50 mil pessoas, e não é utilizada por Campina Grande do Sul, é pelas cidades em volta. Então, devagarinho a gente está entrando no mapa. Eu falei para a igreja, olha que profético isso, uma cidade que não era conhecida, agora pessoas vêm do Brasil inteiro para fazer evento ali. Então orem por nós, assim como nós vamos orar por você, porque Deus tem grandes coisas para fazer, amém? E fica o convite, quando vocês estiverem em Curitiba, pega o nosso contato, vão lá conversar com a gente, vão lá ver o que Deus tem feito. E eu, como eu brinquei com o pessoal, falei, eu vim aqui orar pela igreja de vocês, então vocês vão lá orar pela minha também.
Amém, gente? Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Porque o que importa é a palavra de Deus. E ela é suficiente. Você ama a palavra de Deus? Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela Bíblia. De verdade. E eu sou apaixonado pela minha Bíblia. Eu amo minha Bíblia de papel, eu ando com ela para cima e para baixo, porque ela é tudo que eu preciso. Eu não interessa onde eu vou, se eu for para um jogo de futebol, a minha Bíblia vai estar dentro da minha mochila. Primeiro, porque eu nunca sei quando vão me chamar para pregar ou falar em algum lugar. E segundo, porque eu amo o que a Bíblia significa. Eu acho que ela é suficiente. Eu acho que hoje, não importa a minha eloquência, não importa o que eu saiba falar, mas se a palavra de Deus for lida, ela é capaz de mudar a tua vida. Ela é capaz de mudar as tuas relações. Ela é capaz de mudar o teu destino. Amém? E o tema da mensagem de hoje, para você que gosta disso, é: o Deus de Jerusalém também é Deus na Babilônia. O Deus de Jerusalém também é Deus na Babilônia. E você já vai entender por que a gente vai falar sobre isso. Vamos ler juntos? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Fala o seguinte: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, e Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: agora presta atenção que nós vamos entrar no texto que a gente vai trabalhar essa noite. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor, como eu disse, a sua palavra foi lida e ela é suficiente para mudar as nossas vidas, Senhor. Nós não precisamos de profecia nenhuma de homem, nós não precisamos de nada, nós precisamos da revelação do Teu Espírito Santo. Então eu oro que o Senhor me use apenas como um canal, que não seja nenhum pecado, nenhuma falha minha que venha impedir o Seu agir nessa noite. Mas assim como o Senhor já estava aqui no meio dos louvores, assim como já sentimos a Tua presença, que nós possamos sentir a Tua presença agora, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, e que ao descermos aquelas escadas, nós possamos estar mais parecidos contigo, Senhor. Fica conosco e me usa essa noite, em humildade nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, esse daqui, principalmente o versículo 11, é um dos textos mais utilizados fora de contexto da história da igreja evangélica mundial. Talvez da igreja católica também. Todo o tempo que nós tivermos uma Bíblia, a gente usa esse versículo aqui: eu é que sei os planos que tenho para vocês. E a gente não pensa no contexto. A gente não pensa o que exatamente são os planos de Deus. E esse versículo, ele é utilizado por pregadores, a maioria dos pregadores que utilizam esse versículo, ele é utilizado para pregar para você uma vida de prosperidade, uma vida de paz, que sempre Deus tem coisas boas para você, e bondade, prosperidade, bênçãos, e bondade, prosperidade, bênçãos. E quando a gente olha para a Bíblia, não é isso que nós vemos. Aliás, se você olhar para a tua vida, não é isso que você vê. Você nota que a caminhada cristã não é apenas uma corrida de 100 metros. Aonde, não sei se você já viu a corrida de 100 metros nas Olimpíadas, eu amo esportes olímpicos, eu acompanho, aliás, eu amo qualquer tipo de esporte. Esses tempos atrás, minha esposa acordou de madrugada, eu estava assistindo um campeonato de sumô. É pavoroso, gente. Mas eu não sei porque eu gosto de assistir qualquer coisa. Se você me chamar para um campeonato de para o ímpar, eu vou para assistir ali, eu torço, escolho meu gordinho favorito ali no sumô e tá tudo certo.
E eu gosto muito de assistir o atletismo, porque aqueles caras são muito bons no que eles fazem. E você vê a corrida de 100 metros, que é uma corrida que dura 9 segundos. Estão baixando dos 9 segundos, é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, os caras prendem a respiração e não respiram durante todo o tempo. Eles vão de pulmão fechado. E muita gente acha que a vida cristã é assim. Que você entra na igreja, as coisas vão dar certo, daqui a pouco, acabou. Deu tudo certo, passei a aprovação. Mas você que já é crente há mais de uma semana, você já descobriu que não é assim que funciona. Você descobriu que a vida cristã é uma maratona. Uma vida cristã é uma ultramaratona. Aonde você corre 80, você corre 100 km e ali dá vontade de desistir, dá canelite, dá vontade de sair correndo, você para pensar por que eu entrei nessa, minha vida era tão... É só comigo que é assim? Ou você também já pensou nisso? Quem nunca pensou em desistir, não viveu a vida cristã de uma maneira correta. Porque é difícil, é complicado. E a gente tem vendido o evangelho de prosperidade por aí, eu já falei um pouco disso. Aliás, eu estou falando sobre isso desde ontem de manhã. Eu estou me provando como pregador, porque ontem de manhã eu falei sobre isso num contexto de missões. Hoje de manhã eu falei sobre isso num contexto de liderança. E agora eu estou falando sobre isso num contexto de igreja local. Porque essa é a mensagem que eu vim para carregar para vocês. Foram 3 textos diferentes, foram coisas diferentes para falar. Mas o que eu tenho para dizer para você, nesse final de semana, Deus me trouxe lá de Curitiba, para cá, para eu falar para você, permaneça. Permaneça. A vida cristã não é essa vida fácil que estão passando por aí. A vida cristã não é essa vida só de prosperidade que estão pregando por aí. A vida cristã é difícil. E se você entende isso, você cria expectativas corretas a respeito de Deus. Você conhece um Deus que Ele continua sendo Deus quando você está em Jerusalém, ou Ele continua sendo Deus quando você está na Babilônia. Mas a gente tem visto pregadores na internet, nós temos escolhido os pregadores favoritos, que eles falam para você que se você der o dízimo, o devorador vai ser repreendido da sua vida e nunca mais você vai passar necessidade nenhuma. E a vontade que eu tenho de falar para um cara desse é falar, prega isso lá na África. Prega isso lá no Camboja, onde eu tive. Prega isso em lugares, em países onde não, a prosperidade financeira não vai chegar lá. Nós temos ensinado na nossa igreja que você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta por fidelidade a Deus. Não esperando nada em troca, como uma forma de você honrar o Senhor com seus bens. Não porque você quer alguma coisa. E isso é muito difícil, porque não é a pregação que tem se visto por aí. Eu gosto muito de um texto, eu gosto porque não foi comigo, né? Mas eu gosto muito de um texto quando Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, Pedro, eu estava orando e Satanás pediu a cabeça de vocês. Satanás pediu para ceifar você como pediu o seu pescoço, para ceifar você como ceifa o trigo. Pô, nessa hora Pedro já sabia que ele estava na frente do Criador do Universo. Você está na frente de Jesus. O que você espera que Jesus ia responder para Satanás? Eu esperava que Jesus chegasse para mim e falasse, Pedro, na hora que ele falou isso, eu mandei um raio na cabeça do capeta e falei, some daqui que em Pedro você não mexe. Mas sabe o que Jesus respondeu? E eu orei, Pedro, para que quando isso acontecer, a sua fé se fortaleça e você fortaleça os seus irmãos. O próprio Jesus não poupou Pedro do sofrimento. O próprio Jesus não falou para Pedro que ia ser uma vida fácil. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus está afirmando que vai ser difícil. Jesus está afirmando que você vai querer desistir. Jesus está afirmando que uma hora vai ser difícil de você manter seu filho no caminho. Mas Jesus está falando, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. No final vai dar tudo certo. O problema é que com esse evangelho que a gente está pregando, na primeira vez a gente está criando uns crentezinhos Nutella, que na primeira batalha que vem, ele não foi treinado. Ele fala, ué, mas eu vou ficar nessa igreja do pastor Flávio, onde eu tenho batalhas espirituais? Não, eu vou para outra que não tem. Eu vou para outra que se eu dou meu dízimo, o devorador está amarrado, está repreendido e pronto. É só prosperidade financeira, é só isso daqui, ó. E a igreja não ensina que você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que guardar dinheiro, você vai ter que aprender a fazer todo um contexto ali. E que às vezes o dia mal vai vir. Porque a chuva cai no quintal do justo e a chuva cai no quintal do injusto. Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A vida cristã, gente, é daquela coisa de chutar o balde, voltar para pegar o balde, chuta o balde, volta para pegar o balde. Eu já amarrei até um elástico no balde, pastor Flávio. Eu chuto, ele já volta sozinho, já fala, tá bom, não dá mais para voltar. Mas eu gosto de pregar um evangelho real. Eu gosto de pregar um evangelho real sem falsas expectativas. Eu gosto de pregar um evangelho onde você saiba que o dia, como nós falamos hoje de manhã, onde você não vai mais ter sofrimento, é lá na eternidade. Até lá a gente vai sofrer. E entrando agora na nossa mensagem, qual que é o contexto dessa carta? Esse aqui é o momento mais difícil da história de Israel. Esse aqui é o momento mais difícil da nação, porque Israel agora está no cativeiro da Babilônia.
Agora eles estão no lugar onde tem outro povo mandando neles. Agora eles estão no lugar onde eles não podem mais adorar o Senhor no templo. Agora eles estão no lugar onde as coisas saíram do controle. Eles são escravos naquele lugar. Eles são refugiados naquele lugar. É interessante que quando eu leio esse texto e eu lembro dos lugares onde eu já tive, no campo de refugiado, ou trabalhando com cristãos perseguidos que são retirados da sua nação, eu noto a tristeza deles falando, poxa, obrigado porque a gente está aqui no Brasil, né? O refugiado do Afeganistão, que a gente tem muito contato. Eles falam, obrigado que a gente está aqui no Brasil, mas não é minha pátria. Não é a mesma coisa. Eu tenho saudades da minha comida, eu tenho saudades do cheiro da minha comida, por mais que lá seja sofrido. Que era o caso deles aqui. Israel não era perfeito, mas eles tinham saudades do lugar. Vocês conseguem imaginar essa situação? Você ser obrigado a ir para outro lugar e outra pessoa mandar em você. Sabe o que devia mais doer para eles? O erro foi deles para eles estarem aqui. Foram eles que pecaram contra o Senhor. O Senhor veio falando, se você estava aqui no workshop ontem, a gente viu desde o Gênesis, o Senhor avisando, não construam outro Deus perante mim. Não coloquem outras pessoas no meu lugar. Não coloquem outros ídolos na nossa casa. Não façam isso, porque senão eu vou ter que deportar vocês. E aqui é interessante porque no começo falando a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado. Mas no versículo 4 ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. O próprio Senhor colocou eles na Babilônia. O próprio Senhor levou eles para esse lugar. O próprio Senhor tirou eles da zona de conforto para que os olhos deles se voltassem para o Senhor. E às vezes dá a impressão, quando você escuta uma mensagem dessa, você pode pensar, ah, Felipe, mas isso era para Israel, eu não tenho ídolos. Eu sou evangélico, eu não sou católico. Talvez o evangélico seja mais idólatra do que o católico. Porque um ídolo é tudo aquilo que você olha e que você fala, me salve. Às vezes você não tem uma imagem de nenhum santo na tua casa. E daí isso você acha que você não é um ídolo. Mas às vezes o teu relacionamento é um ídolo. Às vezes o teu relacionamento, às vezes eu vejo muito casal de namorado que fala, meu Deus, se eu perder essa mulher eu morro. Isso é idolatria. Às vezes eu vejo pais olhando para os filhos e colocando nos filhos a salvação e a esperança da vida deles e a felicidade da vida deles. Isso é idolatria. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus é idolatria. Quer descobrir qual que é o seu ídolo? Pense o que você demanda mais tempo durante a semana. Esse é o seu ídolo. Coloque na sua conta agora se você passa mais tempo com a palavra de Deus ou com o Instagram. E não me conte quanto tempo você passa no Instagram diário. Mas o Instagram ele te conta, sabia? Se você entrar ali tem uma abinha que ele vai falar quantas horas você passa por dia. E o dia que eu falei isso com os jovens, depois eu falei, manda para mim anonimamente, num bilhetinho, quantas horas você tem passado. E teve uma menina lá que ela escreveu que o Instagram dela disse que ela passa 8 horas por dia no Instagram. Nossa, olha o teu depois. Deve estar pelo menos umas 2, 3 horas, essa é a média. Essa é a média das pessoas. E a pergunta que eu vou fazer para você é, quanto tempo você passa pensando em Deus no seu dia? Quanto tempo você passa com a palavra de Deus aberta na tua casa? E depois disso eu vou perguntar para você, você tem ou não tem ídolos? Você tem ou não tem alguma coisa que demanda mais seu tempo? Que demanda mais a tua mente? Que demanda mais a tua atenção? Isso são ídolos. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus não divide o lugar dele com ninguém. Uma experiência impactante que eu tive na minha vida foi uma vez que eu estava na África. E eu já contei minha história desde ontem, não vou repetir como é que eu fui para lá. Se você não veio aqui desde ontem, você perdeu muita coisa, pergunta pro coleguinha do seu lado, alguma coisa, como é que eu fui para lá na África. Mas eu sei que uma hora teve um dia que eu estava andando num safari, e não, gente, não fui, essa parte que eu preciso fazer, né? Não é porque eu era rico, era porque eu era missionário e estava por lá, né? Então eu fui pro safari. E eu estava andando porque eu falava inglês, e o pessoal, tinha brasileiros que tinham ido até lá e não sabiam falar inglês. Então, tinha um motorista do safari, que era um local, obviamente. Eu estava do lado dele e tinha os brasileiros atrás. Então ele ia explicando o caminho e eu ia falando para eles. E eu sei que uma hora nós entramos num parque de safari gigantesco que tem lá, é dentro de uma cratera de vulcão, uma coisa de cinema. E a hora que a gente estava andando, o motorista olhou para mim e falou, olha, nessa região aqui tem leão. Eu falei, como é que você sabe? Eu olhando, meu olho não é treinado para isso, né? Eu olhei e não tinha nada. Ele falou, porque aqui não tem outros animais. E aqui tem muito animal. Você está vendo que não tem zebra, não tem gnu, não tem antílope aqui, então aqui tem leão. Falei, poxa, impressionante. Olhei para trás e falei, gente, ó, aqui, né, aqui tem leão por causa disso e tal. Achamos o leão. Passamos bastante tempo andando, ele olha para mim de novo e fala, olha, aqui tem leão. Eu falei, O que você está vendo? Achei que era uma coisa diferente. Ele falou, porque não tem outros animais. Eu olhei para trás e falei, gente, ó, aqui também não tem outros animais. Andamos mais um pouco, ele para o carro e fala, olha aqui, Felipe, aqui tem leão. Porque não tem outros animais. Dele, porque não tem outros animais. E começou a me explicar de novo.
E aí virou motivo de piada, que eu olhei para trás e falei, gente, aqui tem leão, porque aqui não tem outros animais. É isso que ele está traduzindo. Eu sei que na quinta vez a gente já estava dando risada. Eu olhei para trás e falei, gente, o que você acha que tem aqui? Leão. Por quê? Porque não tem outros animais. E eu fiquei meio em dúvida ali. Eu não sabia se esse homem tinha perda de memória recente, igual a Dory do Nemo, que ele falava e daqui a pouco ele esquecia das coisas que ele estava falando. Ou se Deus queria falar comigo alguma coisa. Eu falei, tá repetindo demais isso aí. Já é piada. E eu sei que de noite eu cheguei em casa, a gente voltou rindo disso, inclusive. E eu cheguei em casa e eu tive um sonho. Aonde o homem olhava para mim no sonho e falava, aqui tem um leão. E eu perguntava para ele, o porquê que tem um leão aqui? Dele, porque aqui não tem outros animais. E sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Que ele é o leão da tribo de Judá e ele não disputa espaço dele com nenhum outro animal. No lugar aonde tem um grupo de hienas que o leão não consegue ser mais forte, ele sai de lá e ele vai fazer o reino em outro lugar. Porque o leão, ele não disputa espaço com nenhum outro animal. E eu comecei a olhar na minha vida em todas as áreas, o Senhor começou a ministrar na minha vida em todas as áreas, aonde eu estava fazendo com que Deus disputasse espaço. Aonde Deus, ele era o segundo, onde Deus era o terceiro, e Deus, ele não vai disputar espaço com ninguém. Ou ele é o Senhor da tua vida, ou ele não é nada na tua vida. Você não consegue dar uma porcentagem da empresa para o Senhor e falar, Senhor, está aqui, ó, 5% da minha vida é teu e 95% é do meu trabalho. 5% da minha vida é teu e 95% é da minha esposa, do meu cônjuge. Não. Ou ele é tudo para você, ou ele não é nada para você. E naquela noite em diante, eu comecei a olhar nas áreas da minha vida onde tomavam mais tempo do que o Senhor. E não é fácil, gente. Não achem que é fácil isso para mim. Se eu deixar a minha vida... Porque tem gente que acha que pastor, e esse é um dos maiores enganos que as pessoas acham, que pastor passa o dia inteiro lendo a Bíblia e meditando. Quem me dera. A gente passa o dia inteiro resolvendo BO e tentando se esconder debaixo da cama. Ficar em posição fetal no cantinho do quarto assim, falando, não me tira daqui, pelo amor de Deus. É muito difícil ser pastor. E se a gente não foca, daqui a um pouco tudo está tomando o espaço do Senhor. O ministério está tomando o espaço do Senhor, as pessoas estão tomando o espaço do Senhor, os meus filhos estão tomando o espaço do Senhor. Eu sou apaixonado dos meus filhos, quem já conversou comigo por 5 minutos sabe que eu já começo a mostrar foto, contar história, falar o nome deles. Eu sou apaixonado dos dois. Mas eu preciso lembrar que eles não podem ser os meus ídolos. Eu preciso lembrar que eles precisam ser do Senhor, eles não são meus. Eu lembro um dia que meu sonho sempre foi ser pai. Então na hora que a gente organizou tudo e a gente orou e estava na hora da gente, agora engravidar. Quando a Bruna falou que estava grávida, eu comecei a ler muita coisa sobre gravidez, sobre paternidade também. Porque eu falei, gente, se eu estudo para ser pastor, se eu estudo para ser médico, se eu estudo para fazer qualquer coisa, por que eu não vou estudar para ser pai? É um troço tão difícil. Eu comecei a estudar e ler. E aquilo começou a me gerar uma angústia, porque a criança ainda estava dentro da barriga da Bruna e eu não conseguia cuidar daquela criança. E eu lembro um dia que eu acompanhava no aplicativo as semanas, Porque quando você engravida, você começa a ficar meio maluco. Você fala para as pessoas, não, ela está com 30 semanas. E quem não é pai fica assim, o que é isso? O que quer dizer, E eu ficava lá, meu Deus, completou 30 semanas. E eu sei que eu lembro que quando ela chegou com 6 meses, eu fiz uma oração falando, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado que agora, se acontecer alguma coisa, dá para tirar a Lara de lá. O índice de mortandade infantil depois dos 6 meses começa a baixar bastante. Hoje a tecnologia está bem alta, então dá para ela ficar no TI. Graças a Deus nós passamos a pior fase. E depois que eu fiz essa oração, eu levei uma na orelha de Deus. Que, meu Deus, eu estou torto até hoje. Que ele olhou para mim, mas de verdade, na oração me veio como se fosse uma voz audível, falando, sério mesmo que você acha que é você que vai cuidar dela? Sério mesmo que você acha que a hora que ela estiver nos teus braços é você que vai continuar dando sopro de vida para ela? É sério mesmo que ela acha que, se você acha que é você que vai cuidar dela todos os dias da vida dela, não sou eu, no útero ou fora do útero? E ali eu descobri que a minha filha, se eu não cuidasse, ela ia ser um ídolo para mim. Deus não divide o espaço dele com ninguém. E eu tenho certeza que o Senhor já está ministrando no coração de várias pessoas aqui, áreas da vida de vocês, onde vocês estão dividindo o espaço com o Senhor. O Senhor é o pai da sua filha. O Senhor é o pai da sua esposa. O Senhor é o dono do teu negócio. É Ele. Não é o teu trabalho que traz o teu sustento. Não é dali. Não é de todas as esperanças. Eu não tenho como trabalhar na casa do Senhor. Eu preciso trabalhar, porque se eu largar meu trabalho, não sobra nada. É dali que vem o meu sustento. Não, não é. O seu sustento vem no Senhor, através do teu trabalho. E se você é fiel a Ele, pode ter certeza que se essa porta desse trabalho fechar, Ele vai abrir outra porta. Porque é Ele que te sustenta.
É Ele que te dá o fôlego da vida. Você faz a tua parte, você trabalha, você faz a tua parte, você aprende a poupar dinheiro, você faz a tua parte, mas ainda assim, nós passamos pela pandemia há pouco tempo atrás, onde ficou claro que a hora que Deus faz assim, todos os seus planos vão embora. Foi ou não foi? Os planos de casamento foram embora, os planos de riqueza foram embora, teve gente que perdeu dinheiro. Você poderia ser a melhor pessoa do mundo. Teve gente rica que morreu, porque Deus resolveu fazer assim. E aqui o problema da Babilônia era esse, que eles colocaram outras pessoas ou outros ídolos na frente do Senhor. O Senhor não faz isso, Ele não divide espaço com o povo dele. Você é a nação santa, você é sacerdócio real, e você só tem um Deus. O dinheiro tem que cair na sua vida. A idolatria tem que cair. A prostituição tem que cair. O adultério tem que cair. A mentira precisa cair. Porque só há um Deus na tua vida. Senão Deus vai te mandar para a Babilônia. Senão Deus vai te levar lá para os teus olhos voltarem para Ele. E é isso que está acontecendo aqui. No versículo 4 fala assim: diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. No 5, construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. A primeira coisa que eu quero te ensinar, a você, ou te ensinar não, né? Quero ler a palavra de Deus junto com você, quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Mas eu quero que a gente entenda junto o que o Senhor está falando. Que no dia que o dia mal vier na tua vida, não sente e comece a murmurar. O povo aqui, eles estavam murmurando, eles estavam aqui reclamando das coisas que estavam acontecendo. Eles aqui estavam entristecidos. Tem um salmo que fala que as pessoas chegavam para ele e falavam: ei, canta uma música aí, igual vocês cantavam em Sião. E eles falam: ai de nós, como é que nós cantaríamos música de Sião em terra estranha? E aqui Deus está chegando para eles e fala: ei, é só porque o dia mal vem, vocês estão cansando de me adorar? Só porque o dia mal vem, vocês não estão mais trabalhando? Ao contrário do que eles esperavam, que o Senhor chegasse para eles, porque pensa, vamos calcular aqui. O Senhor mandou eles para a Babilônia. Eles sabiam disso. Agora chega um profeta e manda uma carta para eles na Babilônia. Você consegue imaginar a alegria do povo? Chegou uma carta de Deus. Agora vai acabar o sofrimento. Agora a gente vai começar a prosperar, a gente vai voltar para lá, Nabucodonosor vai morrer. Eu acho que eles começaram a lembrar das histórias. Quando Gideão com 300 acabou com o exército, quando Sansão com o queixo de uma jumenta matou 1000 pessoas. Agora, gente, vamos levantar que vai acabar tudo. E a carta fala: olha, vai acabar, mas vai acabar daqui a 70 anos. Durante 70 anos vocês vão ficar na Babilônia. Mas já que você está na Babilônia, não murmura. Já que você está na Babilônia, não esquece quem você é. Às vezes o dia mal vem, às vezes você perde o teu trabalho tão sonhado, às vezes você estava na faculdade e agora você não consegue mais pagar a faculdade, às vezes aquele relacionamento que você imaginou que ia acontecer, às vezes eu não sei o que pode ter acontecido na tua vida. Às vezes foi um luto. Às vezes você perdeu alguém, seja na pandemia, seja agora, alguém que era muito importante para você, e você senta e fala: o que eu vou fazer da minha vida agora? Meu marido faleceu. O que eu vou fazer da minha vida agora? Meu pai faleceu. E aí você para. E aí você esquece quem você é. E é interessante porque se a gente lê, como você que estava no workshop ontem, você leu comigo, lá no Gênesis 1:28, quando Deus começa a instruir Adão e Eva, Ele fala para eles: olha, agora tem um jardim inteiro. Cuidem do jardim, cultivem o jardim, sejam fiéis ao que vocês nasceram. E é interessante porque agora é a Babilônia, agora é outro contexto, eles não estão mais no Éden, agora as coisas não estão dando certo. E o que Deus fala para eles? Cuidem do jardim, cuidem da Babilônia, cultivem a Babilônia, continuem sendo quem vocês são, continuem lembrando da essência de vocês. Então quando o dia mal vem, quando você não entende nada do que está acontecendo, se lembre quem você é. Continue se lembrando que você deve ser fiel a Deus. Continue lembrando quem que é o seu pai. Continue, não comece a murmurar, não comece a reclamar achando que é só em Jerusalém que você tem salvação. Não! O Deus de Jerusalém continua sendo Deus na Babilônia. Ele continua sendo Deus quando você passa pelo vale da sombra da morte. Ele continua sendo o seu pastor. Então eu não sei o que você está passando essa noite. Eu não sei o que você veio buscar na casa do Senhor. Mas uma coisa eu posso te dizer: seja fiel aos seus princípios. Seja fiel àquilo que você foi chamado para fazer. Seja fiel àquilo que o Senhor já depositou na tua mão. Então aqui ele fala: não esqueçam. Continue plantando pomares, continue comendo frutos. Aumentem o número e não diminuem na Babilônia. Não parem porque você está na Babilônia. Tem uma música que eu gosto muito do Marcos Almeida que fala que esperar é caminhar.
Quando você não vê uma solução, você está olhando naquele lugar distante, você fala, não, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Você não para, você continua caminhando, você continua trabalhando, você continua louvando, você continua frequentando a igreja. Não pare, permaneça, seja fiel àquilo que o Senhor te chamou. Deus te chamou para ser um líder de célula nessa casa. Quando o dia mal vier, continue sendo líder de célula nessa casa, fiel a Deus. É a fidelidade do povo que vai mudar lá na frente. Vocês vão ver que ali na frente tem uma condicional. Se vocês forem fiéis, então eu ouvirei o clamor de vocês. Não é a murmuração que vai mudar a tua situação. O que vai mudar a sua situação é a sua fidelidade a Deus. As outras pessoas vão começar a ver vocês sendo fiéis a Deus. E eu tenho certeza que até na Babilônia eles vão perguntar, como é que você consegue? Tem uma moça lá na igreja que, sinceramente, eu já vi muita história triste na vida, mas eu nunca vi nada parecido com ela. Nunca na minha vida, nem cristão perseguido. A Tuca, o nome dela. A Tuca, ela se converteu ali na igreja, o marido dela não era convertido, e eles foram lá um dia desesperados, e eles acabaram ficando. E a Tuca, ela perdeu uma filha, no parto por erro médico, perdeu a filha e a neta. Aí depois a outra filha revoltada, a filha gêmea, ela acabou se tornando lésbica, e não só lésbica, ela fez uma transição hormonal, e enfim, agora ela se identifica como homem. E eu sei que a vida da Tuca foi indo, e ela tinha uma filhinha, que era o amor da vida dela, que tinha 4, 5 anos, a idade da Lara, inclusive, da minha filha. E quando ela estava com 5 anos, ela começou a ter alguns problemas motores. E eles não descobriram o que era, e depois de um tempo descobriram que ela tem uma doença raríssima, assim, pouquíssimos no mundo, aonde a menina foi perdendo a capacidade motor e a capacidade cognitiva. Uma menina de 5 anos, que era feliz e vivia correndo por ali, agora ela acabou de fazer 15 anos, semana passada, numa cama em estado vegetativo. Sabe o que mais me impressiona? Sabe o que mais é engraçado que a Tuca sempre senta desse meu lado aqui, na igreja. E toda vez que eu vou pregar sobre fidelidade, eu me emociono porque eu olho para a Tuca, ali, na igreja, continuando sendo fiel a Deus, sem entender nada. Sem entender por que a vida dela é desse jeito, sem entender por que a filha dela, que era saudável, era daquele jeito, por que a outra filha morreu, sem entender nada. Mas ela continua sendo fiel ao Senhor. E tem dias que a Tuca chega lá chorando, falando, Fê, hoje está muito difícil. Eu falo, vamos orar, para que o Senhor restaure a tua energia. A Tuca, ela, muitas vezes quando está difícil para mim, eu olho para ela e falo, Tuca, ora por mim, que eu preciso ter a tua fé, que eu preciso continuar a ter essa resiliência. Então o que o Senhor está falando para você essa noite é, não para no dia difícil. Talvez você possa falar para mim, Felipe, poxa, essa palavra é legal, mas para mim hoje não cabe, está tudo bem. Eu não quero ser profeta do caos, mas lembra dessa palavra quando o dia mal vier, porque ele vem para todo mundo. Ele vem para todo mundo, a dor vai vir para todo mundo. Se a vida correr tudo bem, um dia você vai perder um ente querido, é normal, isso vai acontecer. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar por causa disso. Nós continuamos sendo fiéis a Deus, mesmo da Babilônia, amém? E ele continua numa parte mais difícil ainda, ele pede uma coisa mais difícil. Não só ser fiel a eles mesmos ou a Deus. No versículo 7 ele fala assim, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Paz aqui não é talvez a melhor tradução. A melhor, na verdade aqui o texto fala de shalom. E shalom não quer dizer apenas paz. Shalom quer dizer, procure a plenitude da Babilônia. A palavra shalom é usada em vários textos, inclusive quando Salomão finaliza o templo, a Bíblia vai dizer que Salomão trouxe shalom para o templo. Ele completou, não tinha nada faltando. E aqui o Senhor está pedindo para eles uma coisa dificílima. Está pedindo para eles olharem para os ofensores deles, está pedindo para eles olharem para aqueles que trouxeram eles subjugados, que tiraram ele do lugar deles, aqueles que traíram eles, está pedindo para aqueles que estão causando sofrimento, para que eles busquem o shalom dessas pessoas. Para que eles não guardem rancor, para que eles não tentem se rebelar, porque eles vão passar 70 anos lá. E eles busquem o shalom desse lugar. Às vezes a gente acha que quando você está no teu trabalho e o teu patrão começa a fazer alguma coisa errada, alguém começa a te perseguir na tua empresa, alguém começa a te perseguir na tua faculdade, que você tem que começar a lutar contra essa pessoa. Mas a Bíblia está dizendo, busque a paz desse lugar. Busque a paz desse lugar. E ore por esse lugar. Aqui ele está dizendo, e orem por ela ao Senhor, porque no shalom dessas pessoas, no shalom da Babilônia, vocês terão shalom. Em 1 Timóteo 2,2, Paulo vai ensinar Timóteo, falando, Timóteo, orem pelas autoridades, por
todas as autoridades. Não, eu não sou petista, não, eu não sou lulista, não, eu não sou de esquerda. Mas se tem uma coisa que eu fico indignado com crente, é por crente que não ora pelo presidente. Eu fico indignado com isso. Porque a Bíblia nos manda primeiro orar por todas as autoridades. E depois a Bíblia fala que não interessa se é Lula ou se é Bolsonaro que está lá no governo. Nós precisamos buscar a paz do Brasil. E sabe por que eu oro pelo Lula? Da mesma forma que eu oro pelo Bolsonaro. Que eles encontrem o Senhor. E que eles sejam, e que o Senhor seja o Deus dessas pessoas, para que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Você acha mesmo? Sabe o que me deixa indignado na eleição? E me perdoa se você concorda com isso ou não, mas é a minha visão bíblica disso. Eu fico indignado nas eleições quando as pessoas colocam todas as esperanças num candidato. Eu prefiro falar como nos Salmos, confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Não é num homem que eu tenho a minha esperança, não é em homem nenhum que eu tenho a minha esperança, nem em Lula e nem em Bolsonaro. Eu tenho esperança no Senhor. E não importa quem esteja lá dentro, eu vou orar, Senhor, se revela para essa pessoa. Senhor, dobra essa pessoa diante do Senhor, para que o Senhor seja o Deus dela, para que o Senhor seja o Deus dessa nação. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta você cruzar o braço e falar assim, não, o Brasil só vai melhorar quando for o meu. Não. Busque pelo shalom de Vitória. Eu não sei quem é o prefeito aqui, se você concorda, se você não concorda com ele, mas busque o shalom desse homem. Trabalhe por Vitória, porque se esse homem prosperar, você vai prosperar. Não faz sentido, você está dentro do avião, amanhã eu vou pegar um avião de volta para minha casa. Não faz sentido eu torcer para que o piloto erre. Não faz sentido, não gosto do piloto, é corintiano. Tomara que erre, tomara que desmaie, tomara que morra. Eu morro junto. Senhor, traz o shalom para esse homem. Para a hora que vier a turbulência, ele saiba o que fazer. O coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde quiser. E sabe por que eu estou falando isso em relação a esse texto? Não é só porque eu quero falar de política. Mas é porque se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 27, no capítulo 27, no versículo 5, fala assim, é Deus falando. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. E depois ele fala o seguinte, agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Não existe coração duro o suficiente para que Deus não possa quebrar. Não tem nenhum patrão que você possa ter que é ruim o suficiente que Deus não possa quebrar o coração dele. Não existe líder o suficiente que Deus não possa quebrar. Não existe marido ruim o suficiente que Deus não possa quebrar. O que Deus pede para você é, seja fiel dentro da sua casa. Seu marido não está aqui ainda, seu marido continua te subjugando, ele é um péssimo marido, talvez seja. Mas busque o shalom da tua casa. Busque a plenitude daquele lugar. Eu não estou falando para você sofrer calada, não. Não estou falando para que se você sofreu alguma agressão, para que você não fale nada e seja boazinha. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode deixar de confiar que o Senhor continua sendo o Senhor na sua casa quando as coisas não estão indo bem. Dá a impressão que quando tem uma tempestade, Deus não está lá. E Jesus estava na tempestade, estava no barco. No momento oportuno ele vai se levantar. Nem que dure 70 anos, mas ele é fiel às promessas dele. Deus um dia vai te tirar dessa situação que você está passando. Mas o que ele pede de você é, já que você está na Babilônia, já que o teu casamento está do jeito que está, busque pela paz da tua casa. Porque uma coisa que eu noto às vezes, é que dentro do casamento, na medida que um vai subindo a régua de maldade, o outro também vai subindo e acaba virando aquela guerra. E o Senhor está falando, ei, não é assim. Busque o shalom. Bem-aventurados os pacificadores. É difícil? É difícil. É fácil? Não, definitivamente não. Mas o Senhor espera de nós que nós busquemos o shalom dessa cidade, da nossa casa, dessa igreja. Às vezes a igreja não é a igreja que você sonhava, a minha igreja também não é. E ó que eu sou o pastor da igreja. E a minha igreja não é o que eu sonho. Às vezes eu quero falar mal do pastor da minha igreja, daí eu lembro que sou eu, daí eu falo, reclamo de quem agora? Porque um dia foi fácil. Um dia eu estava no banco da igreja e eu falava, que quando eu for pastor... Quando eu for pastor, eu vou fazer isso aqui, mexo essa peça daqui a pouco, a igreja cresceu, 5 mil membros. Pronto, fácil. Agora eu sou pastor, rapaziada. E não tem pastor para botar culpa. Que desespero que dá. Talvez a igreja não seja a tua igreja dos sonhos. Mas ao invés de você começar a fazer clubinho e começar a reclamar da igreja, busque o shalom da tua igreja. Busque o shalom da tua casa. Porque se a tua igreja prosperar, a tua casa vai prosperar. Amém? E eles continuam aqui,
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Não vai atrás de palavras, foi exatamente o que eu estava falando no vídeo aqui ainda. Não vai atrás de palavras que só falam o que você quer ouvir, que só falam que você vai ter uma vida próspera. Não vai atrás de pregador, me perdoe a sinceridade aqui, se você pegar a referência, pegou, senão não. Mas não vai atrás de pregadores que falam para você que tudo aquilo que você pode ver, Deus vai te dar. Não vai te dar. Não vai te dar. Você vai ter que batalhar pelas coisas. Você vai ter que lutar pelas coisas que você quer, correr atrás. As coisas não são fáceis, nada vem de mão beijada na vida. Nada vem de mão beijada na vida. E nós estamos num mundo cada vez mais difícil, gente. As coisas estão afunilando. Coisas difíceis e coisas fáceis. Na minha vez de ser pai de família, a Coca-Cola é R$12. É assustador chegar para o adolescente e falar que com R$1 você comprava 10 pães antes. Hoje cada pão custa R$1. Estou fazendo piadinha porque vocês estavam muito mortos. Mas as coisas estão dificultando, é ou não é? Vocês não estão vendo que o mundo está cada vez mais difícil? Na medida que o mundo vai ficando mais difícil, nós vamos nos levantando. A igreja vai brilhando cada vez mais a nossa luz. E assim as coisas vão começando a mudar à nossa volta, pelo menos. Talvez você não consiga mudar o mundo como um todo, mas você consegue mudar a tua casa. Talvez você não consiga mudar talvez você não consiga mudar a nação inteira, mas você consegue mudar a tua forma de ver as coisas. Não vai atrás de homens que só falam o que você quer ouvir. Eu sei que essa é uma pregação dura. Eu sei que talvez não fosse essa palavra que você esperava. Mas calma, já veio uma palavra de ânimo. Vai dar tudo certo no final. E ele continua falando aqui no versículo 9. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Presta atenção nisso, 70 anos. Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Você sabe as promessas que Deus tem para a tua vida? Você conhece o Deus que você serve? Porque muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas, falando, você tem fé? E a pessoa fala, eu tenho fé. Mas quando eu vou começar a investigar a vida dessa pessoa, ela não tem fé, ela tem uma crendice. Ela crê em alguma coisa. Ela acredita em alguma coisa. A fé tem mais a ver com conhecer do que com acreditar. Porque você não consegue confiar em algo que você não conhece. Você até sabe que tem um Deus por aí, você até sabe que tem um Criador dos céus e da terra, a história da criação você conhece, Jesus Cristo, mas você não conhece Ele a fundo. Você não sabe o que Ele é capaz de fazer na tua vida de verdade. Você não teve relacionamentos com eles o suficiente para quando o dia mal vem, a tua esperança seja renovada para você falar, não, Deus já me tirou daquele lugar, Deus já me levou para outro lugar, então eu tenho fé, porque eu conheço. A minha filha, cada vez mais que ela vai, na medida que ela está crescendo, ela está conhecendo quem é o pai dela. Ela sabe o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou capaz de fazer. Até pouco tempo atrás, até ano passado, hoje ela tem 4 aninhos. Até os 3 anos, ela achava que eu era o mais forte do universo, que eu era o super-homem. Agora com 4, ela já vê homens maiores que eu e fala assim, ele é mais forte que você, né, pai? A vontade que eu tenho de falar, não é, mas é mentira. Ele é mais forte que eu. Ela conhece o pai que ela tem. Ela começa a descobrir quais são os limites. O Henrique não. O Henrique, se eu colocar ele em cima daquela viga ali e falar para ele, pula, filhão, ele pula sem nem pensar. Ele só se joga. Todas as vezes que eu joguei ele para cima, eu peguei ele no colo, nunca deu errado. Mas esses dias eu estava andando com a Lara eu tenho um skate em casa, um longboard, e eu estava andando com a Lara e não vi que tinha uma poça d'água. Que a minha esposa lavou o carro, eu não vi, e eu peguei e acabei caindo com ela. Agora quando eu falo para ela, filha, vamos andar com o pai no colo dela. Pai, você não vai me derrubar? O pai dela já não é mais o super-homem. Com Deus é da mesma forma. Na medida que você vai conhecendo o Senhor, você vai descobrindo que sim, Ele é mais forte que o super-homem. Sim, Ele consegue te tirar de qualquer situação. Você consegue descobrir que sim, um dia um menino chegou com uma pedra e com uma funda e sim, ele derrubou um gigante. Não porque o menino era bom de mira, mas porque ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai descobrir que o Senhor vai te tirar dessa situação, não porque você é bom de finanças, mas porque o Senhor dos Exércitos está cuidando da sua casa. Não é porque você é habilidoso no teu trabalho, você pode ser o melhor, mas se o Senhor dos Exércitos não estiver lá, assim como nós falamos aqui, no culto, orando pelas famílias, se o Senhor não for guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É por Ele que nós fazemos as coisas. Mas você só vai saber disso se você conhecer o Senhor de verdade. Quando eu tinha 11 anos, eu tive uma das maiores experiências da minha vida com Deus. O meu irmão, ele tem síndrome de Down. E quando ele nasceu, a síndrome era a coisa mais tranquila que nós tivemos.
A coisa mais tranquila que aconteceu na gravidez dele era a síndrome de Down. Porque tinha tanta coisa que a minha mãe teve ali, complicações na gravidez, que a síndrome a gente nem lembrava que tinha. Para vocês terem uma ideia, quando completou 5 meses de gravidez, eu tinha 11 anos nisso, quando completou 5 meses de gravidez, a minha mãe teve que ficar deitada. E porque a placenta já estava muito, muito, muito desgastada, já estava tudo, né, já tinha, não vou entrar nos méritos aqui, mas já tinha acontecido muita coisa. E ela levantava dia após dia para ir ver se o feto ainda estava vivo e voltava a deitar. Ela ficou de cama, dos 5 meses até os 6 meses e meio, que foi quando ele nasceu. Então ele nasceu com muitos problemas respiratórios, debaixo de muita oração, a igreja orando, e muita coisa aconteceu. E ele nasceu com a saúde extremamente debilitada. Ele nasceu com uma formação respiratória, então até os 2 aninhos dele, na medida que ele estava andando normal, no andador, que ele demorou muito para andar, e ele estava no andador, daqui a pouco ele olhava para a gente todo preto, porque ele parava de respirar e ele desmaiava, e era uma correria naquilo, porque isso daí, gente, era semanalmente isso acontecia. Numa época era quase diariamente. Então vocês imaginam. E eu com 11 anos eu descobri como é que fazia os negócios para ressuscitar a criança, e capotamento que falava lá, e oxigênio, então eu sabia tudo aquilo. Mas minha mãe não deixava ele sozinho comigo, obviamente. Mas claro que na vida do crente não tem só uma coisa que dá errado. Óbvio que não. Meu pai perdeu o emprego na mesma época, e as coisas começaram a ir de mal a pior, ao ponto da minha mãe ter que sair uma época para buscar água num parque lá de Curitiba, porque a gente estava com a água cortada em casa, nesse nível. Fiéis ao Senhor, gente. Missionários. Fiéis ao Senhor. Casaram virgens, casaram em santidade, entregaram a vida deles ao Senhor. E o filho nasceu com síndrome de Down e com todas essas complicações. Vocês entendem o que eu falei lá no começo? Que o dia mau vem para todo mundo? E aí eu sei que num dia como esse, a gente recebeu um dinheiro, e a mãe falou: Fê, você cuida dele aqui rapidinho com a avó. Minha avó estava em casa nessa época. E falou que eu vou até a lotérica, eu vou pagar a conta de luz para que voltem, para que religuem a conta de luz, e eu já venho. Foi ela virar a esquina, o que aconteceu? Obviamente, meu irmão perdeu a respiração. E eu com 11 anos, minha avó ficou desesperada, quase desmaiou e sentou no sofá. Então era eu com 11 anos e uma criança Down, com 1 aninho, que não andava, não tinha 1 ano ainda, não tinha, devia ter uns 7, 8 meses. Um toquinho de gente. Gente, ele cabia dentro de uma casa de caixa de sapato. Ele nasceu com 28 centímetros, esse tamanho assim. 1 quilo e pouquinho. E eu sei que eu estava ali tentando reanimar ele, daqui a um pouco ele não voltava, e eu entendi que meu irmão tinha falecido. Ele já fazia muito tempo que ele não respirava mais, ele já estava todo mole, já estava com a boca roxa, já estava todo pretinho. E eu fui para fora de casa e tinha uma escada como essa aqui na varanda da minha casa. E eu fui para lá e eu coloquei ele no colo. E eu comecei a cantar um louvor ao Senhor. Eu tive uma maturidade ali que eu acho que, eu não sei se eu teria hoje com 37. Eu comecei a louvar o Senhor, eu comecei a cantar, que era tudo que eu conseguia, só me vinha uma música na cabeça. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu falei: Senhor, eu não queria passar a vergonha do resto da minha vida de ter que falar para minha mãe que meu irmão morreu no meu colo, que eu não conseguia cuidar dele. O meu problema não era nem apenas a morte do meu irmão, porque eu ainda era uma criança também, eu não sabia exatamente como é que ia ser aquilo. Eu nem tinha concepção de estar perdendo um irmão. Eu falava: minha mãe deixou o bem mais precioso, porque virou o bebezinho dela, né, gente? A minha mãe, ela não dormia mais, ela cuidava dele toda noite. Eu falei: como é que eu vou explicar para o resto da minha vida, como é que eu vou crescer com esse peso de que quando meu irmão ficou na minha mão, ele morreu? E nessa hora eu levantei com ele, eu comecei a cantar, eu comecei a sacudir ele, e a respiração dele começou a voltar, ele começou a chorar. E para a glória de Deus, hoje ele é um chato que me liga assim: Fê, eu não aguento mais teu pai e a tua mãe. Gente, eu sei que meu Deus ressuscita mortos, porque um dia ele fez isso na minha vida. Então hoje eu sei que nada é impossível para Deus. Eu sei que eu posso orar, e eu não estou nem entrando no mérito se existe dom de cura, se não existe. Deixa de ser chato. Deixa de ser chato. A gente está virando muito chato. Eu não entro nem nesse mérito teológico. Eu só estou falando de uma coisa que eu vivi, não interessa o que você acredite. Se você acredita que os dons cessaram ou não, o problema é teu. O que eu sei é que eu vi uma criança sendo ressuscitada no meu colo, e isso é o que importa. Explica a teologia como quiser, explica a medicina como quiser. Eu vi uma criança voltando à vida, sem nenhum procedimento médico. E por eu saber disso, eu olho para as promessas do Senhor, eu conheço o Senhor que eu sirvo. Ao ponto de que não importa o que aconteça na minha vida, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai trazer o socorro. No momento oportuno Ele vai trazer o socorro. Pode ser que demore 70 anos para mudar a sua situação. No momento que o Senhor se levantar, Ele vai trazer o socorro. A vida cristã é sobre isso. E ele continua.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E como eu disse no começo, muita gente usa esse versículo falando que os pensamentos de paz do Senhor são sempre coisa boa. Eu é que sei os pensamentos. Os pensamentos de paz do Senhor era manter eles na Babilônia por 70 anos. Os pensamentos de paz do Senhor é que você confie nele, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Uma doença coopera para o bem daquele que ama a Deus. E não é fácil isso que eu estou falando para você. Eu não sou o crentão que sempre acordo cantando uma linda canção. Não. A vida é difícil. Mas eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver uma cena um tanto peculiar. Teve uma ordenação pastoral na minha igreja em abril. E está todo mundo arrumadinho na ordenação pastoral. E se você entrar ali, sem entender o contexto, você vai ver que está todo mundo arrumado e eu estou de chinelo, de meia e de moletom. Na ordenação pastoral dos pastores da minha igreja. Por quê? Porque na semana da ordenação pastoral eu senti uma dor na coluna. E senti uma dor na coluna, passei um gelolzinho e fui embora. E aquilo começou a se agravar ao ponto de uma madrugada. Aliás, uma noite estava só eu e a Lara em casa, a Bruna tinha saído com o Henrique. E a hora que eu fui no banheiro e a hora que eu levantei do vaso sanitário eu não consegui levantar. E eu caí no chão com muita dor, eu perdi a força da perna. E eu fui, para não deixar a Lara assustada, eu fui andando de soldadinho e falei, filha, vamos deitar no sofá, no tapete com o pai que vai ser noite do cinema. E ela, papai. E eu, pelo amor de Deus, eu não sinto mais minha perna. Eu coloquei as almofadas, eu deitei, assustado, mandei mensagem para a Bru, falei, amor, vem para casa, que deu ruim aqui. E ela chegou, e aquela madrugada a força da minha perna não voltou, eu sentia dores terríveis, eu não sabia que um homem era capaz de sentir uma dor daquela. E o SAMU teve que ir lá em casa, me pegar do segundo andar da minha casa, colocar numa maca, enfim. Eu passei 4 dias internado. 4 dias sem sentir minha perna, todo dia o médico ia lá e deu morfina, deu uma série de coisas, ele tentava me levantar e não tinha como. E era a ordenação pastoral da igreja, eu falei, Senhor, eu queria muito estar lá. Porque eu não sei, eu tive a impressão que eu falei, talvez a igreja ache que eu estou com algum pecado, alguma coisa assim, que é por isso que eu não consegui estar lá, alguma coisa dessas, eu não sei o que pode passar na cabeça das pessoas. Eu falei, pai, eu também queria estar naquela festa. E eu sei que isso foi no domingo, no sábado à noite ainda eu não estava conseguindo andar, e o médico olhou e falou, Felipe, né, não dá para te mandar, o neurologista, né, ele passou por lá e falou, olha, eu vou te dar alta só na segunda-feira, amanhã eu não venho, amanhã é minha folga, eu não venho, na segunda-feira a gente faz mais exames, e você vai para casa, você vai tomar esses remédios em casa, porque não há o que fazer, talvez a gente vai ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. E gente, foi muito difícil, porque os 2 casais que foram ordenados, eles foram até o hospital, não fui nem eu que chamei, eles foram lá, eles falaram, não, amanhã vem o pastor Marciano aqui para fazer a ordenação, mas nós queremos que você ore por nós. E eles se ajoelharam do lado da maca, eu orei por eles do lado da maca, ordenando ele ao pastorado da minha igreja. E eles estavam ali na humildade, os 2, né? Eu orei por eles. E no domingo de manhã, eu acordei e eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, um dia você já ressuscitou meu irmão no meu colo. Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei que se o Senhor quiser, qualquer coisa pode acontecer agora, aqui nesse momento. E o culto começou. E eu comecei a assistir online o culto, o pessoal gravando, eu vendo ali as coisas acontecendo. E eu continuei orando, eu falei, Senhor, mas uma hora eu desisti. Eu falei, não vai acontecer. E o hospital é muito perto da minha igreja, dá uns 3 minutinhos de carro. Eu sabendo o que estava acontecendo naquela festa, eu olhei minha esposa linda, né? Eu falei, amor, vai lá, né? Ore por eles, você. Ela estava toda arrumada. Ela conseguiu fazer o louvor aquela manhã. E eu achei que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu. Engasgada, mas conseguiu. E eu sei que na medida que o pastor Marciano, a hora que o pastor Marciano pegou o microfone para começar a fazer a ordenação ali, definitiva mesmo, para orar por eles, o médico entra na porta. E o médico entrou, o médico que estava de folga. Eu falei, oi doutor, tudo bem? Ele falou, Felipe, me mandaram uma mensagem que aqui na ala que você está tendo muita infecção hospitalar. E eu estou com medo que às vezes trocando uma sonda, alguma coisa, você acabe piorando a tua situação, você acabe tendo uma doença que você não precisa. Ele falou, então a gente vai fazer uma coisa. Se você ficar de pé agora, eu vou te mandar embora. Aí eu falei, tá, mas quanto tempo demora? Eu não estava nem preocupado comigo. Eu falei, quanto tempo demora? Ele falou, não, é descer, fazer a papelada, você assina e vamos embora. Gente, nessa hora eu falei, Senhor, é agora. Ele me pegou pela mão, eu sentei de lado, fiquei de pé, meu olho encheu de lágrimas, ele não entendeu nada. Ele, tá feliz? Eu falei, tô muito, doutor. Ele falou, então, vamos isso, pega aqui, depois você pega ali o teu prontuário e tal, você pega ali os seus medicamentos e tal, segunda-feira você volta a fazer um exame.
Eu mandei uma mensagem para a menina lá da igreja que trabalha no hospital. Eu falei, Thaís, corre para cá agora, que eu preciso que você faça. E eu mandei mensagem para a Bruna, para ela não ficar assustada. Eu falei, amor, eu estou indo. Ela não conseguiu ver a mensagem. E na hora que estavam lá os pastores ajoelhados, eu estava chegando na igreja. E foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na história da igreja, porque abriu a porta, começou aquela gritaria. Eu ainda não conseguia andar direito, mas a igreja começou a celebrar, começou aquela choradeira, a Bruna saiu correndo, ninguém entendendo nada. E eu fiz a ordenação pastoral de moletom. Porque não é sobre isso. É sobre isso. E como é que eu tinha fé para fazer isso? Porque um dia eu já vi Deus cumprindo as promessas dele. Eu sei que os planos que ele tem para mim são de paz, mesmo no hospital. Continua sendo de paz. E para finalizar, ele fala o seguinte: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vai passar. O dia mau vai acabar. As promessas que o Senhor tem para a sua vida vão se concretizar. O Deus que começou a boa obra na tua casa, Ele vai cumprir. O seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. O seu marido vai se converter. Vai acontecer. Seja fiel na Babilônia. Confie que o Senhor vai cumprir as promessas dEle para essa igreja. Pastor Flávio, vai. O Senhor sabe que vai. Nós temos conversado sobre promessas desde sexta-feira. As promessas que o Senhor tem feito aqui na igreja vão se concretizar. Os 70 anos estão prestes a acabar. Está quase acabando. Você já começa a ver que a porta está começando a se abrir para essa igreja. E eu estou muito feliz de fazer parte disso. Eu tenho certeza que lá de Campina Grande do Sul, eu vou ouvir que grandes coisas tem feito o Senhor por Vitória, através da IBAV. Eu tenho certeza que as nações serão impactadas, assim como a gente orou esse final de semana, através dessa igreja. Porque os 70 anos estão acabando. Isso é claro de ver. E para finalizar, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é o Salmo 126, que ele fala o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você está chorando? Está doendo? Continua semeando. Continua semeando. Porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então sim, essa é uma palavra para restaurar a tua fé. Que pode durar 70 anos. Mas o Senhor é fiel para cumprir a promessa dEle. Desde que você conheça o Senhor que você serve. Obrigado, meus irmãos. Obrigado.